Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, e você está prestes a ouvir Ash Hollow, Montana, 1923. Entre a lei seca e a sombra da Grande Depressão, uma família luta não só contra o mundo, mas contra si mesma. Clara e Oliver são lançados em um jogo de poder, desejo e vingança, onde ninguém sai ileso. Aqui não há mocinhos. Só sobreviventes. E todo mundo paga o preço. Mais cedo ou mais tarde. O passado nunca fica enterrado por muito tempo. Capítulo de hoje. O peso de pertencer. Escola Missionária St. Mary's. A noite havia caído silenciosa sobre o edifício de pedra, que parecia engolir os sons do mundo exterior. Dentro da escola, o som da chuva que tamborilava nas vidraças quebradas era a única coisa que cortava o silêncio pesado. O vento assobiava entre as frestas, como se a própria natureza estivesse lutando contra a prisão que o lugar representava. O dormitório era um lugar de sombras e desespero, as camas de ferro enferrujadas enfileiradas contra as paredes sujas. O cheiro de mofo e de comida mal preparada era penetrante, mas nada comparado ao cheiro de medo que pairava no ar. A Iana estava sentada na cama, a agulha em suas mãos trêmulas, tentando terminar de costurar a bainha de um vestido. O tecido era barato, desbotado, mas ela sabia que sua tarefa não seria completada até que os outros estivessem devidamente prontos. Era o seu trabalho agora, um trabalho imposto, uma imposição que ela não ousava questionar. Ao redor dela, as outras meninas sussurravam entre si, mas ninguém se atrevia a falar muito alto. Mary Lou, com seus cabelos loiros perfeitamente penteados, olhou de soslaio para a Iana, seu sorriso malicioso refletido na luz fraca do candeeiro. Ela se aproximou e, sem mais nem menos, disse: "Vai mesmo continuar aí, costurando esse lixo? Acho que você já sabe que não é mais bem-vinda aqui, não é?" A Iana não respondeu. O silêncio, para ela, era uma defesa. Era uma maneira de tentar permanecer invisível diante daqueles olhos cruéis que sempre a julgavam. As palavras de Mary Lou eram afiadas, mas não mais que os toques de Padre Joseph. Você devia aprender a ser grata por tudo isso. Eles fazem o que podem por você. Mary Lou continuou, se aproximando ainda mais. Não é como se tivesse escolha, né? A Iana ainda não respondeu. O medo apertava sua garganta, mas ela se forçava a engolir. Quando Mary Lou se virou para se afastar, a porta do dormitório se abriu de repente. Father Joseph entrou, sua presença dominadora preenchendo o espaço. A luz fraca do lampião iluminava seu rosto severo, fazendo com que sua figura parecesse ainda mais imponente. "Meninas, silêncio!" Ele comandou, a voz carregada de autoridade, fazendo as outras se calarem na mesma hora. "A Iana, vem até aqui." A Iana sentiu seu corpo gelar. Ela sabia que ele não precisaria dizer mais nada. Não importava se estava dormindo ou trabalhando, se estava respirando ou respirando. Qualquer movimento dela que não fosse estritamente dentro das regras de St. Mary's era uma afronta à sua autoridade. E ele sempre se certificava de lembrar a ela disso. Ela se levantou, a agulha caindo de sua mão e se perdendo no chão de madeira velha. As outras meninas observavam em silêncio, mas a Iana sentia o peso de cada olhar em suas costas. Father Joseph avançou até ela, seus passos pesados soando como aço. Ele a puxou pelo braço com força, fazendo-a estremecer. "O que é isso que você está tentando esconder?" Ele disse com voz gelada, olhando para o vestido que ela tentava ocultar atrás das costas. O vestido não era seu. Ele era um símbolo do que ela tinha perdido, da cultura que ele destruíra. "Nada, padre." A Iana murmurou, forçando uma voz firme, mas seu corpo estava em choque. Sua respiração se tornou ofegante, mas ela não podia demonstrar fraqueza. Padre Joseph se abaixou até o vestido e o puxou das mãos dela, levantando-o até a luz. "Isso é o que você faz agora, Iana? Tentar esconder seus pecados?" Ela não respondeu. O suor escorria por sua testa, mas ela não se atrevia a olhar para ele diretamente. A dor em seu peito era tão forte quanto a humilhação que ele sempre lhe causava. "Você ainda não aprendeu," ele disse, com uma calma que a fazia tremer. "Você não é mais uma menina indígena. Aqui, você é apenas uma criança de Deus. E até que aprenda isso, você vai pagar por cada pedaço de rebeldia que manifesta." Ele a empurrou para trás com um gesto brusco, fazendo-a tropeçar e cair de joelhos no chão de pedra. O vestido ainda estava em suas mãos,
agora como uma lembrança amassada de tudo o que ela já perderá. Ele ergueu a mão como se fosse dar uma bofetada, mas parou no meio do movimento. Mas você não merece castigo, não é, Ayanna? O que você merece é entender. Ele recuou, os olhos frios fixos nela. Você não tem mais um nome. Não tem mais uma cultura. Você tem que aprender isso. Eu serei o único a te dar um novo caminho. O silêncio entre eles era pesado, como se o próprio ar tivesse sido retirado da sala. Ayanna não ousava levantar os olhos, mas sentia a opressão no fundo de sua alma. Ela sabia o que viria a seguir. As palavras de Father Joseph ecoavam em sua mente, como um canto fúnebre. Você não tem mais um nome. Cada palavra dele era uma lâmina, e cada corte que ele fazia a levava para mais longe de si mesma. Antes que ela pudesse se levantar, ele falou mais uma vez, com a mesma voz insensível. Leve esse vestido para a sala de punição. Se você realmente quiser aprender a ser algo melhor, vai precisar pagar pelo que fez. Ayanna se arrastou até a porta, o coração batendo forte no peito. As outras meninas assistiam em silêncio, mas nenhum delas ousava interferir. Elas sabiam o que aconteceria. Elas sabiam o que Ayanna teria que enfrentar. A cada passo em direção à sala de punição, Ayanna sentia a dor de ser arrancada de sua própria alma. E ela sabia, no fundo de seu ser, que mesmo que sobrevivesse a tudo aquilo, parte dela nunca mais voltaria a ser quem realmente era. Na parte menos glamourosa da cidade, na parte da periferia, seguindo seu próprio ritmo noturno. A lâmpada sobre o criado mudo iluminava o quarto com uma luz amarelada e cansada, lançando sombras alongadas contra as paredes descascadas. O papel de parede floral, já desbotado, fazia o ambiente parecer um retrato envelhecido de algo que nunca foi bonito. Nicholas estava sentado na beira da cama, a camisa de algodão branco desabotoada até o peito, revelando uma corrente dourada que reluzia suavemente. Ele girava um copo de uísque entre os dedos, os olhos fixos no líquido âmbar como se este contivesse alguma resposta que ele ainda não havia encontrado. Você nunca faz nada pela metade, não é, Nicholas? A voz da garota cortou o silêncio, doce e ligeiramente vacilante. Mary Anne, uma colegial de apenas 18 anos, puxava nervosamente o lençol para cobrir o corpo. Seus olhos dançavam entre o rosto dele e a janela fechada, como se procurassem uma rota de fuga. Eu não deveria estar aqui. Deus, o que eu estava pensando? Estava pensando em se sentir viva, respondeu ele, a voz baixa e macia, mas carregada com um peso que parecia esmagar o ar. Ele virou o olhar para ela, aquele olhar que parecia penetrar como um punhal, e ergueu o copo num gesto quase irônico. E adivinha? Agora você sabe como é. Ela o encarou, o coração acelerado. Isso não é certo. Você é velho demais para mim. Meu pai. Seu pai, Nicholas a interrompeu com um riso seco, é um homem que nem sequer nota quando você sai pela janela do quarto. Não me diga que ele se importa. Ele tomou um gole do uísque, o rosto impassível, mas os olhos brilhando com algo entre o desprezo e o tédio. Eu sou a melhor coisa que aconteceu com você esta noite, Mary Anne. Admita. Mary Anne engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Algo nele a assustava profundamente, mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia desviar o olhar. Havia algo hipnótico em sua presença, como o brilho de uma serpente prestes a atacar. Você fala como se não fosse humano. Como se eu não fosse. Ele inclinou a cabeça, o tom ligeiramente provocador. Talvez eu não seja. Talvez eu seja algo que você só entende à meia-noite, em um quarto como este. Ela se encolheu, puxando o lençol mais para perto. Por que você é assim? Tão cruel. Nicholas riu novamente, mas dessa vez foi mais sombrio. Ele se levantou, aproximando-se da janela e afastando a cortina para espiar a rua deserta lá fora. Você me acha cruel porque não escondo quem sou. Porque digo a verdade que ninguém quer ouvir. Você acha que o mundo é feito de boas intenções e sorrisos gentis? Deixe-me adivinhar, sua mãe te disse que basta ser uma boa garota e o universo vai te recompensar, certo? Ela não respondeu, mas seus olhos ficaram marejados, e Nicholas soube que tinha acertado em cheio. Deixe-me te poupar dessa ilusão. Ele se virou para encará-la, a luz da lâmpada criando sombras duras em seu rosto. O mundo é um lugar onde as pessoas como eu vencem. Porque fazemos o que precisa ser feito. Sem hesitar. Sem nos desculpar.
E você, Marianne, é apenas alguém que passou pela minha vida como uma brisa de verão. Um momento. Nada mais. Eu te odeio, sussurrou ela, as palavras saindo quase como um soluço. Não, não odeia. Ele se aproximou, sentando-se na beira da cama e segurando o rosto dela com firmeza, mas sem brutalidade. Você quer me odiar. Mas o que realmente sente é que gostaria de ser como eu. Forte. Implacável. Você sabe que estou certo. Ela ficou imóvel, os olhos arregalados, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo quarto. Pela primeira vez, Nicholas sorriu. Não um sorriso caloroso ou acolhedor, mas algo frio e afiado, como uma lâmina recém-forjada. Agora vá, disse ele, soltando o ar e se levantando. Sua carruagem vira abóbora se você demorar demais, não é isso que dizem? Marianne hesitou por um momento, como se esperasse que ele dissesse algo, qualquer coisa, que amenizasse a frieza daquele momento. Mas ele não disse. Nicholas apenas voltou para o copo de uísque, como se ela já tivesse desaparecido do mundo dele. Ela se vestiu às pressas, o rosto uma mistura de vergonha, raiva e algo que ela não conseguia nomear. Quando a porta do quarto bateu atrás dela, Nicholas soltou um suspiro longo, virando o resto do uísque de uma vez só. O quarto estava silencioso novamente, mas não vazio. As sombras pareciam mais pesadas, como se fossem parte dele, absorvendo o que restava da luz. Fracos, murmurou ele, quase para si mesmo. Todos eles. Nicholas conduzia sua Studebaker pelo caminho lamacento que serpenteava a vastidão da pradaria. O ronco do motor era a única companhia no silêncio da noite. As estrelas brilhavam como diamantes no céu límpido, mas ele não olhava para cima. Seus olhos estavam fixos na estrada, a mandíbula cerrada, os pensamentos caóticos. Marianne ainda estava em sua mente, mas não como um arrependimento verdadeiro. Ele raramente se arrependia, mas algo naquela noite havia ficado preso em sua garganta. Era um gosto amargo, difícil de engolir. Ele apertou o volante, os nós dos dedos ficando brancos. Não importava. Sempre havia algo mais, algo que o distraía, preenchia o vazio que ele não admitia ter. O vento frio invadia o carro, trazendo o cheiro da terra úmida e do feno distante. Ele parou num pequeno hotel à beira da estrada, suas botas sujas de lama quando saiu do carro e empurrou a porta de um pequeno bar. O cheiro de tabaco e álcool impregnava o lugar, e o som abafado de risadas masculinas ecoava em meio à fumaça. Foi ali que ele a viu. Foi assim que ele encontrou a senhora Florence Garrison. O nome dela parecia um eco distante do tempo que ele passará na faculdade, anos que ele lembrava mais como um campo de batalha do que como um lugar de aprendizado. Ela era professora de veterinária, rígida, brilhante e, de um jeito estranho, fascinante. Agora, décadas mais velha, estava sentada no bar do hotel onde ele parou para esfriar a cabeça. Seus cabelos grisalhos estavam presos de forma impecável, e seus olhos verdes, ainda brilhantes, o observaram com curiosidade e, talvez, um toque de reconhecimento. Se não é Nicholas Blacktor, ela disse, com um meio sorriso que carregava tanto ironia quanto nostalgia. Não esperava ver você em um lugar como este. Nicholas inclinou a cabeça num gesto que era quase referente, deixando à mostra o cabelo louro queimado pelo sol, bagunçado pelo vento. E eu não esperava ver a senhorita tão longe da universidade, professora Garrison. Ou devo chamá-la de Florence agora? Ela riu, um som grave e quase íntimo, enquanto erguia a taça de vinho. Florence, por favor. Estamos bem longe dos corredores da academia, não acha? Ele se aproximou, puxando uma cadeira para sentar-se à mesa dela. Florence, então. E o que traz uma mulher da sua posição a um lugar tão? Ele olhou ao redor, o desdém claro em seu tom. Modesto. Ela riu, um som grave, quase zombeteiro. O mesmo que traz qualquer um a lugares como este, fugir do que nos espera lá fora. A conversa continuou por horas. Nicholas não sabia se era o vinho ou a familiaridade que fazia a tensão entre eles crescer. Cada troca de palavras parecia carregada, como se fosse um duelo de vontades. O que começou como uma conversa casual sobre o passado logo se transformou em algo mais. A tensão entre eles era palpável, como um fio prestes a se romper. Talvez fosse o álcool, ou talvez fosse a maneira como ela olhava para ele, como se ainda estivesse avaliando, testando, desafiando. Mais tarde, no quarto dela, Nicholas se encontrou deitado ao lado dela na cama.
O quarto era pequeno, simples, mas a intensidade do momento o fazia parecer opressor. Ele olhou para o teto, o peito subindo e descendo lentamente enquanto a respiração dela ainda estava irregular ao seu lado. Você mudou, Nicholas, disse ela, a voz rouca e sonolenta. Está mais, sem limites, não é? Ponto. Ele não respondeu. As palavras dela o atingiram como um eco de algo que ele tentava ignorar há anos. Olhando para o teto, ele sentiu uma onda de arrependimento e repulsa consigo mesmo, como se tivesse cruzado uma linha que nunca deveria ter sido traçada. Levantou-se da cama, sem se importar em cobrir a nudez, e começou a se vestir rapidamente. Você não vai nem dizer uma palavra? Florence perguntou, sentando-se e cobrindo o corpo com o lençol. O tom dela era um misto de decepção e curiosidade. Ele parou por um momento, os olhos azuis cintilando à luz fraca do abajur. Eu já disse tudo o que importa. Talvez seja isso que o faça parecer tão solitário, disse Florence, sem se mover. Com o gosto amargo das palavras dela, Nicholas saiu do quarto, o peso de sua própria presença parecendo maior do que nunca. Horas depois, Nicholas estava dirigindo em alta velocidade. Lá estava ele, na fronteira do território nativo, onde sempre acabava quando o mundo ao seu redor parecia sufocá-lo. A carroça parou no fim da estrada, e ele continuou a pé, atravessando o terreno irregular até alcançar o antigo tótem que marcava o início das terras tribais. Ele freou o carro abruptamente, o veículo derrapando na terra seca. Nicholas desceu, os pés afundando no chão coberto de grama rala. O vento era mais frio ali, cortante contra sua pele bronzeada. Ele caminhou em direção ao tótem, os cabelos louros queimados pelo sol balançando sob a brisa. Parou diante da madeira entalhada de um tótem na divisa. Nicholas tocou a madeira desgastada pelo tempo, os dedos seguindo os entalhes que contavam histórias de um povo ao qual ele pertencia apenas em parte. Seu sangue era metade britânico, metade nativo, e essa dualidade sempre fora um fardo. Ele olhou para suas mãos, pele bronzeada pelo sol, traços que denunciavam sua origem, e depois para os olhos refletidos em um pequeno riacho próximo. Azuis como o céu claro, uma herança britânica que nunca o deixava esquecer de onde vinha. Ali, parado na noite fria, sentiu uma onda de arrependimento misturada com raiva. Não era o ato com Florence ou Marianne que o incomodava. Era a forma como essas ações pareciam ecoar em seu interior, criando rachaduras que ele não conseguia ignorar. Você está perdido, Nicholas murmurou para si mesmo, os olhos fixos no horizonte. O vazio dentro dele parecia crescer, ameaçando engoli-lo. Ali, no silêncio da noite, ele sentiu algo que raramente permitia a si mesmo: vulnerabilidade. Você é fraco, murmurou para si mesmo, as palavras se perdendo no som do vento que atravessava a pradaria. Mas, no fundo, ele sabia que não era fraqueza. Era algo muito mais difícil de encarar. A humanidade que ele tanto lutava para negar. O cheiro de terra molhada era intenso. A chuva havia transformado o solo seco em lama pegajosa, dificultando cada passo de Nicholas enquanto ele caminhava pela borda da floresta. A escola missionária St. Mary's ficava à vista, uma estrutura imponente e decadente que parecia resistir teimosamente ao tempo. Ele já ouvirá histórias sobre aquele lugar, sussurros de abusos e controle, de culturas arrancadas à força. Ele não deveria estar ali, mas algo naquela noite o puxara para o lugar como uma força invisível. Foi então que ele a viu. A Iana estava ao lado de uma fogueira apagada, tentando reacender as chamas com pedaços de gravetos molhados. Sua figura parecia pequena diante da vastidão da noite, mas havia algo em sua postura, uma determinação que Nicholas raramente via em outras pessoas. Ela usava um vestido simples e desbotado, suas mãos trêmulas, mas firmes no trabalho. Está tentando salvar o impossível, ele disse, com seu tom usual de cinismo, as palavras saindo antes que pudesse se conter. A Iana levantou os olhos para ele, e o que viu fez seu estômago revirar. Não era a beleza física de Nicholas que a incomodava, o cabelo louro queimado pelo sol, os olhos azuis como lâminas afiadas, a pele bronzeada. Era o que havia por trás daquele rosto. Uma aura de poder e arrogância, como se o mundo fosse seu para moldar e destruir. Eu podia dizer o mesmo de você, ela respondeu, voltando sua atenção para os gravetos. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado pela resposta. O que você sabe sobre mim? Mais do que gostaria. Nicholas deu alguns passos à frente, parando a uma distância segura. A lua iluminava os traços dela,
O brilho em seus olhos negros parecia desafiá-lo, acusá-lo de coisas que ele preferia ignorar. Você sempre foi assim? Ele perguntou, com um sorriso de canto, tão cheia de respostas afiadas. Ayana se levantou lentamente, limpando as mãos sujas de lama na saia. Você sempre foi assim? Um intruso em lugares que não pertencem a você. Ele riu, mas o som foi vazio. Talvez eu só esteja buscando algo que perdi. Ou algo para destruir, ela rebateu, cruzando os braços. Por um momento, o silêncio se alongou entre eles. Nicholas não era acostumado a ser desafiado daquela forma, especialmente por alguém que parecia tão frágil à primeira vista. Mas Ayana não era frágil. Ela era uma tempestade contida, e ele podia sentir a força por trás de suas palavras. Você é corajosa, ele disse finalmente. Ou tola. Nunca consigo diferenciar. Talvez seja porque você nunca foi nenhum dos dois, ela respondeu, dando um passo à frente. Você vive na sombra do que poderia ser. E mesmo assim, acha que pode vir aqui, para um lugar que já sofreu tanto, e agir como se tivesse direito de estar aqui. As palavras dela o atingiram como um golpe. Ele avançou, a raiva queimando em seus olhos. Você não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente, ela disse, sem recuar. Você é metade disso aqui, mas age como se fosse superior. Como se não houvesse sangue nativo correndo nas suas veias. A raiva de Nicholas explodiu, mas antes que pudesse dizer algo, Ayana o empurrou com força. Ele tropeçou, escorregando na lama, e caiu com um baque surdo. Quando tentou se levantar, ela estava sobre ele, o rosto marcado pela fúria. Você pensa que pode passar por aqui como um predador, ela disse, com a voz baixa e ameaçadora. Mas saiba que eu não sou como as outras pessoas na sua vida. Eu não tenho medo de você. Nicholas tentou se levantar novamente, mas ela o empurrou de volta ao chão, suas mãos segurando firmemente seus ombros. Ele nunca imaginou que uma mulher como Ayana pudesse ter tanta força, mas ali, na chuva, ele não tinha controle. Você quer poder? Quer controle? Vá buscar isso em outro lugar, ela continuou, os olhos dela cravados nos dele. Porque aqui, você não vai encontrar nada além de lembranças do que deveria ser. E eu vou me certificar de que você não esqueça isso. Ela o soltou, finalmente, e Nicholas ficou ali, deitado na lama, o peito subindo e descendo enquanto ele recuperava o fôlego. Ayana se afastou, sua postura ainda firme, mas os olhos dela revelavam uma tristeza profunda. Você é a própria definição de desperdício, Nicholas Blacktor, ela disse, antes de se virar e desaparecer na escuridão. Ele permaneceu ali por um longo tempo, a chuva lavando a lama do seu rosto. Pela primeira vez, ele não tinha palavras, e isso o incomodava mais do que qualquer ferida. Porque, no fundo, ele sabia que ela estava certa. Nicholas sentiu o calor da fogueira recém-acesa tocar seu rosto enquanto limpava a lama da camisa, os olhos fixos na escuridão por onde Ayana desaparecera. Ele não sabia ao certo por que ainda estava ali. Talvez fosse o desafio que ela representava, ou talvez fosse a raiva de ter sido exposto por alguém que nem ao menos conhecia de verdade. Mas, no fundo, havia algo mais. Algo que ele não conseguia identificar e que o deixava inquieto. Você é metade disso aqui. Aquelas palavras ecoavam na mente de Nicholas enquanto ele se levantava e ajeitava a jaqueta suja. Ele odiava a forma como Ayana o encarara, como se visse através de suas máscaras, como se soubesse exatamente onde ele escondia as partes mais vergonhosas de si mesmo. Ele seguiu o rastro de passos na lama, encontrando-a novamente à beira de um rio que corria rápido demais por causa das chuvas. Ela estava ajoelhada, lavando o rosto com a água fria, os cabelos negros presos em um coque desfeito que deixava fios soltos caírem ao redor de seu rosto. Você sempre foi boa em fugir? Ele perguntou, quebrando o silêncio com sua voz carregada de sarcasmo. Ayana não se virou imediatamente. Ela terminou de lavar o rosto, levantando-se com calma antes de encará-lo. E você? Sempre foi bom em não se decidir entre lutar ou correr. Nicholas estreitou os olhos, mas havia algo no tom dela que o desarmava. Ele colocou as mãos nos bolsos e respirou fundo antes de responder. Eu não corro de nada, Ayana. Especialmente de gente como você. Gente como eu? Ela riu, mas não havia humor em sua risada. Você não sabe nada sobre mim. E você acha que sabe tudo sobre mim, não é? Ele retrucou, os olhos brilhando com algo entre raiva e provocação.
Eu sei o suficiente, ela disse, cruzando os braços. Você é um homem perdido, Nicholas. Não pertence a nenhum lugar porque passa o tempo todo destruindo qualquer chance de se encontrar. As palavras dela eram afiadas como lâminas, e Nicholas sentiu cada uma delas cortar fundo. Ele deu um passo à frente, aproximando-se dela, mas Ayanna não recuou. Eu sou o que o mundo fez de mim, ele disse, a voz baixa e carregada de amargura. Você acha que foi fácil crescer como um garoto que nunca foi verdadeiramente aceito? Eu não sou suficiente para nenhum lado. Para os brancos, eu sou apenas o filho bastardo que meu pai teve a decência de criar. Para os índios, eu sou uma traição andando sobre duas pernas. E, no meio disso tudo, sou eu quem tem que lidar com Evelyn e Oliver. Os seus irmãos, Ayanna disse, a voz desafiadora. Nicholas bufou, dando uma risada amarga. Evelyn é o diabo disfarçado de mulher. Ela destrói qualquer coisa que toque e ainda sorri enquanto faz isso. Oliver, ele é tudo o que eu nunca serei. O herdeiro perfeito. O filho legítimo. O reflexo brilhante de tudo o que Jacob ama. E seu pai? Ayanna perguntou, curiosa, mas cautelosa. Nicholas apertou os punhos, o nome de Jacob sempre trazendo um gosto amargo à sua boca. Jacob me deu um teto, mas nunca me deu um lar. Ele fez questão de me lembrar todos os dias que eu não sou um Blacktor de verdade. Sou apenas o menino mestiço que ele foi obrigado a levar para casa por causa da minha mãe. A menção de sua mãe suavizou o tom dele. Esther, ela é a única razão pela qual eu ainda estou vivo. Ela me amava de verdade, sabe? Mesmo sabendo que eu não era dela. Mesmo sabendo que eu trazia vergonha para o nome Blacktor. Ayanna viu algo nos olhos de Nicholas mudar naquele momento. Um lampejo de vulnerabilidade que ele rapidamente tentou esconder. E você odeia isso também, não é? Ela disse, sem hesitar. Você odeia o fato de que ela viu algo bom em você, porque isso significa que talvez tenha que admitir que existe algo bom. Nicholas avançou mais um passo, ficando tão perto que ela podia sentir o cheiro de tabaco e terra molhada que sempre o acompanhava. Eu odeio tudo, ele confessou, a voz baixa, mas carregada de emoção. Eu odeio ser metade índio. Odeio ser metade branco. Odeio Evelyn. Odeio Oliver, odeio Jacob. Odeio até a mim mesmo, Ayanna. Mas, por algum motivo, não consigo odiar você. As palavras dele a surpreenderam, mas Ayanna manteve sua expressão firme. Talvez porque você veja em mim tudo o que não consegue aceitar em si mesmo. Nicholas ficou em silêncio por um longo momento, o som do rio enchendo o vazio entre eles. Ele ergueu a mão para tocar o rosto dela, mas Ayanna se afastou, sacudindo a cabeça. Você não sabe o que quer, Nicholas. E até descobrir, vai continuar machucando todo mundo ao seu redor. Eu sei o que quero agora, ele disse, a voz rouca, mas ela apenas balançou a cabeça novamente. Você quer me usar para fugir de quem é, ela respondeu. Mas eu não sou sua saída, Nicholas. E se você acha que pode me quebrar, está muito enganado. Antes que ele pudesse responder, Ayanna ergueu a mão e o golpeou com força no rosto. O som do tapa ecoou no ar, e Nicholas cambaleou para trás, a surpresa estampada em seus olhos. Isso é pelo que você já fez comigo esta noite, ela disse, a voz firme, mas os olhos brilhando com algo que Nicholas não conseguia decifrar. E pelo que eu sei que você fará com qualquer um que chegar perto demais de você. Nicholas a encarou por um momento, o rosto vermelho e o orgulho ferido, mas algo no olhar dela o desarmava. Ela era tudo o que ele odiava, e talvez tudo o que ele precisava. Muito obrigado por assistir. Deixe suas teorias e suspeitas nos comentários, porque em Ash Hollow, nada é o que parece. Todo dia, um novo capítulo aqui no canal Locra. Curta, inscreva-se e compartilhe, porque a história só vai ficar mais intensa daqui pra frente.